Olá, senhores, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de resolver as questões do simulado ASIS para a Polícia Militar de Minas Gerais, né? Cargo soldado. No caso aqui, a gente está trabalhando as questões de noções de direito, né? Que englobam aí direito constitucional, algumas partes, não todo, tá? O edital é bem recortado, eu fiz só as questões que estão no edital. Cuidado, tem curso aí que tá botando a Constituição inteira, tá bom? Cuidado. As questões de Pacto São José da Costa Rica, né, a Convenção Americana, Declaração Universal de Direitos Humanos, a DUDH, e uma lei 4.617, se não me engano, né? Eu vou falar para vocês aqui. É a lei que trata das normas gerais do direito. É uma lei pequenininha, tem uns negocinhos, a gente vai trabalhar ela aí. Eu estou colocando uma questão dela em cada, tá? Falar nisso, antes de começar sabendo a questão, eu já deixei lá na plataforma dos simulados. Quando você compra o simulado, você ganha um link, você acessa um link que é no Hotmart, a plataforma de um curso, né? Como se fosse um curso. Aí lá tem a aula eu explicando como fazer o simulado. E como bônus eu coloquei a lei seca na parte de noções de direito. Coloquei provas anteriores da polícia de Minas, de outros cargos, só pra você ver como é que é a banca e tal. E risquei a parte das questões que não estão no edital. Então você vai pegar a prova lá da PM e tal, de 2019, PM de Minas 2019, vai estar lá a prova, só que a parte que não está no edital está arriscado. Então você pode ver todas as questões que estão tranquilas, sem estar arriscado ali, tá? Já para facilitar vocês. É... E essa matéria, por exemplo, essa lei que eu te falei aí, ela tem lá ela marcada. Eu deixei a Declaração Universal marcada, o Pacto São José da Costa Rica marcado e o edital certinho da Constituição marcado também, tá bom? Para você, pô, reta final, faltando uma semana, que tá perto da prova, você pode imprimir ou usar no celular ali e dar uma lida só nas partes que estão marcadas. São os principais pontos, uma palavra que modifica uma coisa ou outra. Vamos começar o simulado aqui, vamos fazer mais rápido um pouco, são 10 questões. Eu geralmente divido aí 4 ou 5 para constitucional, 4 ou 5 para direitos humanos e uma dessa lei de normas gerais, tá? Deixa eu colocar aqui a caneta. Ó. Questão 31, que é a nossa primeira questão, mas lá no simulado ela é a questão 31. Segundo a Constituição Federal, assinar a alternativa incorreta. O comando da questão é incorreta. A. São brasileiros natos, hoje nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja em serviço do país. Tá certo, né? Tá certo. São privativos de brasileiro nato os cargos de carreira diplomática e do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Porra, casca de banana na alta, né, senhores? O cara que passa batida aqui, ele se arrebenta, cara. Porque, pô, carreira diplomática, ok. Agora, de ministro do Superior Tribunal de Justiça, não. É do ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? Não tem, do STJ não tem. O cara pode ser naturalizado, tá bom? Vamos dar uma olhada mais nas outras porque são certas. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá certo. D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Correto. Será cancelada, né? Tá certo. Não é caçada, será cancelada, né? Gabarito B, né, senhores? A questão pediu a errada. Vamos lá. A Constituição, ela não veta o brasileiro naturalizado de ser ministro do STJ, tá? Só do STF. Tem aquele macetinho, esse aqui é o artigo 12 da Constituição, parágrafo 3. Tem um macetinho do mp3.com, né? Que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, M, aí 3P, que são os presidentes, o presidente da República e vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. É a linha sucessória. Aqui, senhores, é a linha sucessória todinha, ó. Presidente, vice-presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado, tá? Aí depois vem o ministro do Supremo Tribunal Federal, que aí é o MP3, né? Aí depois .com, que é aqui, ó, .com, que é carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Isso aqui foi recente. Recente não, né? Foi uma emenda constitucional, acho que o Fernando Henrique fez, eu lembro. Não tinha isso aqui. O ministro do Estado de Defesa, porque antes era
não tinha o Ministério da Defesa. Antes era o Ministério da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, os oficiais, como ele já existe oficial das Forças Armadas, para ele chegar comandante da Marinha, ele tem que ser oficial das Forças Armadas, então já não estava. Aí, quando gerou o cargo de ministro da Defesa, teve que acrescentar isso aí, tá bom? Então, esse é o bizuzinho, mp3.com. Se cair uma questão dessa que geralmente tem esse costume de cair, você já fica ciente. Vamos lá, 32. Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, julgue as assertivas abaixo segundo sua veracidade e assinale a alternativa correta. A questão aqui já que é a correta. A. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Correto, né? Vamos lá, vamos analisar aqui. Ó. Alistamento eleitoral, a pessoa não é o analfabeto, ele não pode ser eleito lá, né? Tiririca, tinha um caso de Tiririca, ele teve que comprovar que ele não era analfabeto. Mas na verdade ele era analfabeto, a gente sabe disso, ele não tem estudo, ele trabalha num circo desde moleque. Só que ele fez um curso às pressas para tomar posse, a Câmara fez até um bagulho e passou batido. Mas ele não pode. Agora, o alistamento, ele ter o título de eleitor e ele votar é facultativo, tá bom? B. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto indireto e secreto, com valor igual para todos. Cara, tá errado aqui, é indireto. É o voto direto. Você vai lá e você vota. Você não pode dar procuração para ninguém votar, não, tá? Então, essa aqui tá errada. C. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar, os militares não estabilizados. O cara pode cair nessa pegadinha também. Eu fiz aqui justamente para isso. Realmente não pode se alistar os estrangeiros, tá? Tá correto. E durante o serviço militar, uns conscritos. Quem são os conscritos? Os recrutas. Não os militares não estabilizados, porque na Força Armada, para você se estabilizar, ou na Polícia Militar, são 10 anos. No caso do serviço público são 3 anos, no estágio probatório. Lá são 10 anos. Não é o estágio, é outra coisa, é uma estabilidade diferente. Então o cara que é não estável, por exemplo, um cabo da Marinha que tem 8 anos de Marinha, ele pode votar, pô. Não tem, o que não pode votar é o cara o recruta, que ele está no período do serviço militar obrigatório lá, aquele ano, tá bom? Não pode alistar-se, né, como eleitores. Votar já é diferente, ele não pode se alistar. Se ele já tiver o título, acho que... Então não vamos entrar procurar pelo em ovo, não. Vamos só se ater ao texto literal da Constituição, que é geralmente que cai em concurso nível médio e principalmente dessa banca da PM, tá? D. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Correto. Não se aplicando a eleição que ocorra até 2 anos da data de sua vigência. Não. Até 1 ano. Teve uma lei eleitoral, ela é aplicada na data de sua vigência, ok. Só que ela não vale para a eleição que tiver até 1 ano. Então, assim, se tiver uma eleição próxima aqui, aquela lei não conta, continua a regra anterior. É um sistema jurídico para ele não ficar mudando antes da eleição, o cara muda uma lei para benefício. Não, cara. Então, ele faz esse interstício aí justamente para isso, para ter essa segurança jurídica, tá? Gabarito nosso é o A. Correto? Que está o correto aqui é o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Aqui está os erros. Ó. No caso da B, voto direto. No caso da C, só os conscritos durante o serviço militar. E a D, é 1 ano ao invés de 2, tá? Questão 33. Segundo o texto da Constituição, assinale a alternativa incorreta. Mais uma incorreta aqui da banca ASES, que está imitando a banca da PM de Minas, que é assim também. Eles cobram incorreta direto. E eu gosto de colocar incorreta, eu já falei isso aqui, que você se depara com mais alternativas corretas, com texto correto. De certa forma, você está revisando, né? Letra A. O prazo de validade do concurso público será de 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. Casquinha de banana, lógico aqui, né? O prazo de validade correto de um concurso público que está lá no texto constitucional são de 2 anos, o prazo é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Mito, correção, calma aí, calma lá. Até 2 anos, tá? Concurso pode ter prazo de 6 meses? Pode. E ele pode não renovar? Pode, né?
Mas se ele for renovado, ele vai ser renovado por igual período, 6 meses mais 6 meses. E ele pode ir até 2 anos. A questão é falar que ele 3 anos, tá errado. 2 anos, mas então o máximo que um prazo de concurso tem é de 4 anos, né? Tem concurso com validade de 1 ano, depende muito do que o órgão quer, enfim. Então a regra é até 2 anos, renovável mais uma vez por igual período. Então essa já achamos a incorreta. Vamos dar uma olhada nas outras rapidamente. B. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, né, senhores? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, que é recente. Recente, tô ficando velho já, né? Fazer 40 anos. O E do LIMP, ele foi na reforma administrativa do Fernando Henrique também, né? Que mudou muita coisa. C. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de título. Correto, tá? Isso está na Constitucional. Tem uma exceção? Tem, tá? Coisa temporária, calamidade, negócio de saúde, contra a dengue. Tem, tanto é que tem contratado na polícia, não, mas tem no sistema socioeducativo, no contrabalho, tem na polícia penal, né? Usam como se fosse algo de emergencial, mas não existe, sabe que não é, cara. Tem concurso vigente, nego tem contrato. D. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados federados dos territórios. Correto. Fica atento aí que território também pode ter membros das polícias militares e bombeiros. Hoje em dia o Brasil não tem território. Roraima, se eu não me engano, era um território há um tempo atrás. Tinha governador, tinha tudo, só que é um rito diferente. O governador é indicado pelo presidente, pelo Congresso, então é uma paradinha assim. Como não vamos entrar nesse mérito, não. Gabarito A. É o que eu falei, até 2 anos, ó. Até 2 anos, prorrogar por uma vez por igual período, tá? Questão 34. Considerando a Constituição, julga as assertivas abaixo segundo sua veracidade. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa 1. Alternativa não. Assertiva 1. As polícias militares e o corpo de bombeiro militar são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. A gente viu ali, porra, uma questão ajudou a outra, né? Corretíssimo. 2. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, correto? Permanentes e regulares sob a autoridade suprema do presidente, correto? Tá? Isso aí tá certo. 3. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, os poderes institucionais, né? Qualquer desses poderes, da lei e da ordem, defesa da pátria, a garantia dos poderes institucionais e garantia da lei e da ordem. Por quê? Por iniciativa de qualquer dos poderes, do Congresso, né? Do Legislativo, do Executivo, do Presidente e do Judiciário também, né? Então pode ter uma parada da lei e da ordem de um desses poderes, tá correto? Correto, senhores. Muita gente pode ficar assim, pô, não, cara, o Legislativo vai usar. Não, cara. Eles podem atuar para a garantia da democracia ali. Então, muito se tem um debate sobre que as Forças Armadas são garantidor, né? Interpretação de que não são na época do Bolsonaro. Mas quando justamente para o Bolsonaro não usar. Então tem uma guerra política envolvendo as Forças Armadas que até acabou prejudicando a imagem dela, né? Então, eu estou falando isso, estendendo um pouco para que. Não estou viajando, não, é para que você grave essa parada, tá? Então essa aqui está correta, né? A 3 está correta. 4. O militar, enquanto serviço ativo, só poderá estar afiliado a partidos políticos após a estabilidade. Já falei isso sobre a estabilidade ali, não nesse sentido de estar afiliado, mas está errado, senhores. Está errado isso aqui, tá? O militar, ele não pode ser afiliado a partido político. Tem uma exceção que quando ele vai se candidatar, tem duas alternativas. Se ele for estabilizado, ele sai de uma licença para concorrer a uma eleição, né? Ele fica 3 meses em casa não, né? Sei lá, fazendo a campanha dele. Ele se filia a um partido.
Se ele perder, ele volta ao normal. Agora, se ele não for estabilizado, ele tem que sair da instituição. Sacou? Ele sai da instituição, ele não pode voltar não. E vamos lá, caso ele ganhe, o cara é estabilizado, né? Porque o outro já saiu, já era. O cara estabilizado ganhou, ele automaticamente vai para a reserva remunerada. Aí, ele, por exemplo, se ele tem 20 anos de serviço e o prazo dele é 30 anos, né? Agora é 35, mudou. Aí ele vai ganhar 20, 35 avos do salário do bagulho que ele é, né? O Bolsonaro era capitão, ele tinha 15 anos de exército, sei lá, 10 anos. 10, 30 avos, na época dele é 30 anos. É mais ou menos isso, tá? Então não existe estar filiado quando você é da ativa. O militar não pode entrar com bandeira de partido, não pode ter adesivo colado no carro. Ele tem uma parada que tem teve um general, um marechal, um presidente, né? Que até lutou na Segunda Guerra Mundial, muito sinistro, Castelo Branco. Foi o presidente que da época da ditadura lá, do regime militar, logo o primeiro presidente. Então ele percebeu que muito desses movimentos políticos eram marechais antigões que ficavam lá e tal, interferindo nas políticas locais, até na política nacional. Então ele fez o Estatuto dos Militares, logo em 64, 65, ele fez o Estatuto dos Militares, que nele previa um limite de 4 anos por graduação dentro do oficial general, ele fica 4, no máximo 12 anos, ele vai embora. E somente 2 terços era promovido, um negócio desse, sempre uma galera saindo. Então não se tinha mais aquele marechal de 80 anos que mandava mais que governador no estado. Ele limitou isso e ele proibiu o militar de fazer parte da política. Ele foi um cara muito visionário, porque sempre tinha nas revoltas, nas paradas aqui, os militares envolvidos, cara. E ele, outra coisa, ele criou um sistema de movimentação mais hard, né? O cara tá aqui, ele vai para o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro ele é movimentado para Manaus. Então ele criou um caldeirão que você mexendo ali, o exército ele tinha o mesmo padrão, porque antes tinha o exército do Rio de Janeiro, o exército do Rio Grande do Sul. Tô expandindo aqui como eu falo, é pra você vai gravar essa porra, você vai chegar na hora da prova e você vai lembrar disso, tá? Que o militar não é filiado porque o Castelo Branco fez isso aí, espero que você lembre. E então o exército fala uma língua só, né? É formado no mesmo lugar e fala uma língua só, em tese. E a Força Armada não tem aquela paradinha, a tropinha de não sei aonde, que tem uma peculiaridade, tem um jeito. Que o exército teve conflito entre o próprio exército, né? Em 64 teve isso. Tropas de Minas bateram de frente com tropas de São Paulo, teve, pô, sinistro, cara. Mesma farda lutando. Então ele tirou isso aí. Então, no caso aqui, senhores, até as respostas, as alternativas são um pouco diferentes, estilo a banca, né, da PM. Vamos lá, não tem aqui, apenas a afirmativa 1, 2 e 3 são corretas, não existe, tá vendo? Todas são verdadeiras? Está errado. Apenas a 3 e 4 são falsos? Está errado. 2, 3 e 4 são falsos? Não. Apenas uma assertiva é falsa, que é a 4, tá? Então tá correto. Fica atento aí sobre esse tipo de gabaritozinho, né? Aqui eu falo, mais ou menos, mostra aqui os artigos, né? Aí quiser dar um pause para lá, eu já falei bastante. Questão 35. Sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, de 69. Assinar a alternativa incorreta. Comando da questão, ficar atento, ele quer a incorreta. Letra A. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta, que é a pena de morte, né, só poderá ser imposta pelos delitos mais graves em cumprimento de sentença final de tribunal competente em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá essa aplicação de delitos aos quais não se aplica atualmente. O princípio está correto, né, senhores? Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos ao delito correto, tá? C. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a penalização da conduta errônea dos condenados, visando o bem social. Pegadinha que eu fiz aqui, o cara que não leu a parada fica vendido. Ele tem que ter lido, tem esse tipo de conteúdo que é bem seco, tem que ler, cara. Por isso que eu deixei o material, vai lá, dá uma lida no material, cara, tem que ler. Porque a gente sabe que não é, dá pra matar, penalização não, né, conduta errônea, não tem isso. O sistema de direitos humanos é pró-preso, né? Ele sempre tem uma visão positiva que melhorar e tal, como se fosse uma vítima e tal.
Então, eu botei aqui, a pessoa às vezes despercebida passa batida. Isso aqui é errado. Toda pessoa detida, letra D, toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável, ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem seu comparecimento em juízo, que no caso é a fiança. Tá correto isso aqui. É um lalalazinho lá, mas tá correto. Gabarito C. Lá no artigo 5º, a gente vai dar uma olhada lá, ó, lá na parte 6. Ó, as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e readaptação social dos condenados. Então não é penalização, não é conduta errônea não, tá? Dá uma lida nesse artigo 5º, direito à integridade pessoal, isso é importante. 36. Vamos caminhar, senhores. É difícil, leitura, mas faz parte. Considerando a Convenção Americana, o Pacto de São José, né, julga as assertivas abaixo, segundo sua veracidade, assinale a correta. 1. Toda pessoa tem deveres para com a família, comunidade e humanidade. Correto. 2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum numa sociedade democrática. Correto, não vi nada, é assim que você vai fazer a sua prova, você não vai ver nada que grite aos olhos, você segue normal. Mesmo que você não tenha estudado, decorado isso aqui, mas você vai olhando assim, ó, pô, direitos humanos, parada, tá todo mundo justo, legal, tá show de bola. 3. Nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e o exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados partes, ou de acordo com outra convenção que seja parte do referido. Correto. A própria convenção deixa um item desse que é para que não usem nada dentro dessa convenção que vá de encontro aos direitos humanos, tá? Então, olha lá, ele fala que nada não pode ser interpretado no sentido de limitar o gozo do exercício de qualquer direito ou liberdade que possa ser reconhecido de acordo com as leis de qualquer Estado-parte. Vamos para 4 aqui. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, este, que é o Estado-parte, né, poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspenda as obrigações contraídas em virtude desta convenção. Opa, vai suspender algumas paradas da convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião ou ordem social. Então, assim, ele fala que em caso de emergência ou alguma situação nesse perigo público, pode o Estado, parte que assinou a convenção, limitar alguns direitos. Isso acontece em estado de sítio, de emergência e tal, né? Isso acontece, está na nossa Constituição também. Então tá correto, tá, senhor? Mas não pode assim, cara, o Brasil tá em guerra, vou matar aqui uma certa raça, uma certa etnia, uma certa religião. Pô, aí não, cara. Aí isso aí tá. Então, no caso, é a alternativa A, né? Todas as assertivas são verdadeiras. É bom a gente trazer assim porque a gente acaba revisando esses principais pontos, porque eu pinço os principais pontos, né? Tá lá no artigo 32, né, essas paradas aí. Questão 37, vamos caminhando. Agora sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, né, de 48. Ele quer a alternativa correta. Vamos lá, vamos tentar achar os erros das incorretas. A. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza. Origem nacional, social, riqueza, nascimento ou de qualquer outra condição, dependendo, portanto, de legislação interna para a efetivação desse direito. Porra. Esse aqui que tá estranho, não lembro. Eu fiz a questão, não lembro. Mas isso aqui eu não sei se é uma pegadinha. Vamos deixar isso em stand-by, tá? Porque, pô, o cara tem direito de gozar, tem capacidade de gozar o direito, mas depende de legislação para efetivar esse direito. Pô, esses direitos são inalienáveis, eles já são de ação efetiva, né?
Mas vamos lá. B. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos, exceto nos países que ainda não aboliram. Está errado isso aqui. Porque isso é só a pena de morte. A escravidão, a tortura, isso aí, eles são radicais. Não tem como, não existe exceção, tá bom? Não existe essa exceção. Todo mundo é proibido de ter escravo, servidão, tráfico de escravo, tortura, essas paradas. Essa não é nosso gabarito, né? C. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei. Em julgamento sigiloso, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à defesa. Julgamento sigiloso, uma parada que me chamou a atenção. Juro para vocês que eu não lembro dessa questão, tá? Posso até errar aqui com vocês. Não, o julgamento, geralmente, ele é público. O que é sigiloso é quando tem um problema que pode interferir, tipo assim, um estupro, uma parada de segurança nacional. Aí sim o julgamento pode ser sigiloso, mas em tese ele é público, né? Então acredito que isso aí seja errado. Vamos lá. D. O direito de gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Tá correto, né, cara? Eu lá, candidato lá na polícia, eu meteria D. Vamos ver, pô. D. Eu fiz essa questão, então assim, tem lá no fundo tem uma paradinha que eu fiz, mas eu não lembrava mesmo. Vamos ver os erros aqui. Olha lá, no artigo 14 fala: esse direito não pode ser invocado para caso de perseguição motivada por crime de direito comum, atos contrários aos objetivos das Nações Unidas. Então é o correto, né? Olha lá, ó, não depende, lá na questão A, tá errado depender da legislação interna para efetivar os direitos, tá? Não depende, eles já são plenos. Exceto na B, exceto nos países que ainda não aboliram. Não, escravidão e servidão é proibido geral. C, o sigiloso, é público, tá? Não é, então o gabarito é o D mesmo. Vamos caminhar para 38, ainda sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela promoveu uma cooperação internacional marcante para garantir direitos do cidadão, considerando a literalidade do... Aí a questão que fala aqui, ó, literalidade do texto, né? Então, é o que está ali. Então, se tiver uma interpretação, jurisprudência, não. Aí é literalidade. Assinale com VUF as seguintes afirmações. Os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de instrução que será ministrada a seus filhos. Correto. V. Segunda alternativa aqui, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Correto. A terceira assertiva. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito, no entanto, não inclui a liberdade de manifestar a religião ou crença pelo ensino. Esse não inclui me faz pensar que... Vamos ver que tem... Ó, essa aqui, para mim, esse lance de VOF é meio complicado você riscar já do mapa. Mas como eu tenho certeza dessas duas aqui, eu vou arriscar, tá? Sobra pra gente isso aqui. Então é falso aqui, tanto essa como essa fala que é falso, né? Vamos ver a assertiva quarta. Quarta assertiva. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, não podendo, entretanto, a este regressar. Não. Podendo a esse regressar. Essa aqui é F mesmo, né? A quarta assertiva aqui é F. Vamos ver aqui. Então, essa aqui está errado, senhores. Ó. Então, já tem a D está errado, porque na quarta assertiva está V. Isso eu tenho certeza que é. Na verdade, daria para matar a questão só com essa aqui. Né? Por quê? Tanto a A, B e a D, não, a A, C e a D, elas estão verdadeiras aqui, ó, na quarta assertiva. Então, a gente já... Vamos só confirmar na quinta assertiva. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Correto. Arbitrariamente não, o cara pode ser privado se tiver outros problemas, né? O tráfico de drogas, ele pode perder. No caso, não fala isso na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas é um princípio.
Ninguém pode perder ela arbitrariamente, mas ela pode perder para fins sociais, tem outras coisas. Então aqui é verdadeiro. Então chuto B aqui, tá, senhores? Vamos lá. Os pais têm prioridade, está correto, no ensino dos filhos. A maternidade e a infância têm direito a cuidados especiais e gozarão da mesma proteção social, tanto nascido dentro ou fora do matrimônio, correto. O direito, enfim, é aquilo que eu falei, tá? Gabarito B, né? Questão 39, está acabando, senhores. De acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu artigo 16, os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Ainda no mesmo artigo, declara que o casamento não será válido senão com o livre consentimento dos nubentes, né, senhor? Letra A. A letra B é dos pais. Não, os pais não tem que resolver quem vai casar. Isso aí tem outras culturas que fazem isso. Não é o caso da cultura ocidental, que gerou a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Do juiz de paz, não, de um dos membros, não, dos nubentes, dos dois, né? Então isso aí foi uma inovação um pouco assim demais para a época, ainda mais para alguns países asiáticos ali do Oriente Médio que têm culturas diferentes. Por isso que muitos não assinaram. Apesar de estar toda aquela parada no pós-guerra, né, em 48, aí falava direitos iguais do homem e da mulher e tal, e assim, isso foi uma evolução grande. Na década de 40 falar isso, né? Então, o gabarito é o A. O artigo lá, o primeiro, é os homens e mulheres de maior idade, tal, tal, tal. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes, né? Última questão sobre o Decreto-Lei 4.657 de 1942, caraca, período da guerra, que trata da introdução às normas do direito brasileiro, assinale a alternativa incorreta. A. Desconsidera-se o ato jurídico perfeito, o já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou. Eu acho que isso aqui está errado, né? Considera-se o ato jurídico perfeito, tá? O ato jurídico perfeito é aquele que já, inclusive, tinha uma alternativa dessa na outro gabarito. Mas já daria para ajudar isso aí. Mas porque não tem muito que tirar dessa questão, tá? Dessa lei. Acho que isso aqui é incorreto. Mas vamos lá. B. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Correto, né? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Correto. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Correto. Fica revogados, inciso tal, a lei tal, a nova lei revoga, quando ela expressamente, então ela revoga. E quando seja com ela incompatível, confere. Se ela descriminaliza uma parada e tal, ela mesmo que ela não citar expressamente, ela já está revogando a outra lei, tá? A lei que criminalizaria aquela situação. Não configurando revogação quando regular inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Não, o erro está aqui, tá, senhores? Não, isso aqui está errado, porque são 3 formas de revogação. Quando expressa a lei nova, expressa e declara que está revogado, que geralmente é o comum. Quando ela é incompatível, a lei antiga fica incompatível com a nova, então a nova, por ser mais nova, já vale. Ou quando ela regula inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Ela fala tudo, mesmo que ela não... ela fala tudo. Então aquilo configura uma revogação. Mesmo que tácita, assim, ela configura, né? Então aqui, desconsidera-se o ato jurídico perfeito, já consumado segundo a lei vigente ao tempo que se efetuou.
Tá correto, tá, senhores? Até me desculpa. Eu achei. Porque assim, eu fico escaldado. Desconsidera-se, né? Eu fico meio escaldado. Eu acredito que o gabarito seja D. Gabarito D, tá? Vamos dar uma olhada legal aqui. Que essa lei é chatinha, mano. Vamos lá, o gabarito D. Segundo a lei decreto 4.000. Ainda tá errado aqui, faltando. Esse artigo 2º, que trata a revogação da lei, afirma que há 3 hipóteses de revogação. Lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível e quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. É o caso lá da letra D, né? Aí tem outras situações. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei. Que estabeleça disposições gerais, tá? Então isso não revoga. Salvo disposição contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a vigência. Essa, inclusive, foi da questão anterior, do último simulado. Realmente, é até complicado de explicar. Uma lei foi revogada por uma lei nova. Só que se essa lei nova perder a vigência, essa lei anterior que foi revogada não revive não, tá? Morre, fica as duas morridas, né? É isso aí, senhores. Finalizamos mais uma correção da parte noções de direito do segundo simulado, né, do simulado ASE para a Polícia Militar de Minas Gerais. E espero que tenha ajudado aí, tá bom? Um abraço, a gente vai terminar o terceiro e o quarto simulado aí. Tamo junto.